Olá, meus amigos EVP, nós voltamos aí com a última parte, se Deus quiser, de toxicomania. Logo de início, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: a gente manda sempre uma mensagem no final do curso, né? Toda vez que a gente tem uma aula, às vezes eu mando uma mensagem, eu vou mandar logo no início para vocês. Observem aí o que eu botei. Isso aí, é claro, a gente acha, né, no Facebook. Se vocês quiserem me adicionar, quem não adicionou ainda, fique à vontade. Eu achei interessante isso aí. Decidi recomeçar a história, entretanto, preferi substituir o era uma vez pelo é dessa vez. Eu recebo vários e-mails de pessoas que fazem concursos e às vezes se frustram muito com o resultado. Às vezes elas estão estudando já há algum tempo e não conseguem passar, e aí elas começam a atropelar o meio de campo e elegem outras formas de trabalho e vão se ocupando e acabam abandonando aí a estrada no meio do caminho. Você que está assistindo a minha aula nesse exato momento, quem sabe não é seu caso, né? Você ter recomeçado agora, né? De repente você parou de estudar há algum tempo e agora está começando novamente. Recomeçar nunca é um problema. Não interessa a idade que você tenha, não interessa se você saiu da faculdade agora, não interessa sequer se você tem faculdade ou não. O que interessa é que você, neste momento, decidiu fazer alguma coisa por você. Você provavelmente já fez muito por família, já fez muito por namorado, namorada, se dedicou a várias causas na sua vida, dedicou a relacionamento que não deu certo, você se dedicou a família que às vezes não entende, se você ama todo mundo, mas eles não entendem que você precisa se isolar para estudar, e é uma cobrança atrás da outra, não sei o quê. Tempo de recomeçar é todos os dias. Qualquer tempo que você escolher para recomeçar é um tempo válido. O que você não pode é desistir. O que importa nesse momento é que você está recomeçando. Ou começando ou recomeçando, você está trilhando o seu caminho. Para você não ter que recomeçar lá adiante, então é simplesmente não desistir. Então, você continue andando. Se você acha que está cansado, não desista de jeito nenhum. Para você ter uma ideia, eu decidi, nesse ano de 2013, fazer vestibular de novo. Eu nunca mais tinha estudado nada há 22 anos. 22 anos que eu não pego num livro de química, de física, de matemática, de história. História eu leio de vez em quando. Aí eu decidi fazer de novo para federal, para o curso de filosofia. Por quê? Porque eu quero trabalhar também, né? Na advocacia vai me ajudar muito. Agora, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu sempre quis estudar filosofia. Aí eu quero saber de uma coisa, eu vou fazer. Ah, mas se eu não passar, eu vou passar uma vergonha horrorosa. Como é que eu estou dando minhas aulas e fazendo com que as pessoas passem em concurso se eu não passar, porque eu nunca mais, não estudei nada. Aí eu parei e pensei, mas não é a mesma coisa que eu digo para meus alunos todos os dias? Como é que eu passo uma mensagem e estou fazendo outra diferente? Eu vou me acovardar? Não. Aí eu peguei e fiz minha inscrição, mesmo sem estudar. Meio doido, mas consegui. E passei, estou lá, vou começar esse ano, filosofia. Para você ver. Ah, você vai fazer uma faculdade toda de novo? E que tem? Vou fazer porque eu gosto do negócio. Então você, faça o que você gosta. Se você quer passar, você vai sentar e estudar para aquilo que você quer. Não interessa a idade que você tem, não interessa o que os outros pensam, o que eles querem da sua vida, porque a sua vida é sua. E quem quer, quem deseja é só você, e os outros não têm nada com isso, ponto. Ok? Então, quando você precisar recomeçar, recomece. Resete tudo e comece do zero, porque a vida é sua e de ninguém mais, só quem manda na sua vida é você, e a sua meta, quem traçou foi você, não foi ninguém. Ok? Então, vamos lá. Continuando as questões.
Primeiro, olha aqui. Assinale a alternativa correta. Isso aí é a continuação daquelas questões que a gente viu. Assinale a alternativa correta que corresponde às seguintes características. Veja só, isso aqui é a estrutura de uma dessas drogas. Nós temos maconha. Sabe o que é bom para você saber responder direitinho? É assim. Você vê que o tema aqui em cima, você está lendo todo esse texto, como é enorme. Ele não é grande? Pronto. Mas aí as respostas são pequenininhas. Aí, então você vai lá nas assertivas, né? Maconha, anfetamina, cocaína, heroína, LSD. Tá, eu pelo menos agora sei do que se trata. Vou agora para o conceito. São as características. Alcaloide estimulante. Pronto, ele é estimulante. Maconha é estimulante. Maconha estimula? Pense. Maconha não estimula. Então você corta a maconha. É assim que a gente responde. Corte aí maconha. De sabor amargo. Não é? Tá aí. Sabor amargo. Inclusive, é assim que eles não é o recomendável, né? Mas muita gente na polícia identifica essa droga dessa forma. Não é recomendado porque, querendo ou não, é droga e entra no organismo de todo jeito. Existem testes laboratoriais para isso mesmo, mas as pessoas às vezes botam na boca. A maneira mais utilizada pelos usuários é pela aspiração nasal do pó. Amigo companheiro, veja só, você não entende patavinas de droga. Caiu essa questão na sua prova, você olha, eu nunca usei na minha vida, tá? Eu também não usei, mas eu vou no chute. Nunca usei, eu sei que essa droga é usada dessa forma, o que é que se cheira aqui, né? A maneira mais utilizada pelos usuários é pela aspiração nasal do pó, de aquisição relativamente barata, eu não sei de onde ele tirou isso. Mas, diante das outras possibilidades, de fato. Pode produzir perfuração do septo nasal. Coisa mais comum do mundo, você já ouviu falar de gente que cheira esse negócio e fica com esse desvio, esse septo aqui, ele fica com uma entrada de uma ponta a outra. Elemento importante da avaliação pericial. E provoca o aspecto de olhos fundos, brilhantes e de pupilas dilatadas. Veja aí as suas alternativas, né? Cocaína. Cocaína não é o que se aspira pelo nariz? Pelo menos pelos filmes você tem uma noção, né? Essa questão aqui é um presentinho, né? Isso aqui caiu para a Polícia de São Paulo. Em relação à classificação, veja como o negócio já veio assim. A classificação das drogas ou substâncias psicoativas, assinale a alternativa correta. Veja só, qual é sobre a classificação de drogas. Falta de coordenação motora e perda de memória são alguns dos sintomas característicos produzidos por substâncias psicoanalépticas. Drogas ou substâncias psicoativas podem ser classificadas quanto ao potencial de uso nocivo e utilidade clínica ou ainda quanto à sua origem. Drogas consideradas psicolépticas são aquelas estimulantes do nervoso central, segundo classificação quanto aos efeitos farmacológicos. O êxtase e dietilamina do ácido lisérgico, ou o LSD, são consideradas substâncias psicoanalépticas. Cara, você não sabe exatamente para onde vai. Como é que eu vou saber isso aqui tudo? Então, a gente tem que focar. Onde é que a gente vai focar? No mais fácil. Eu não sei se o LSD é psicoanaléptico, eu não tenho a mínima ideia. Como é que eu respondo uma questão e acerto sem saber de onde se trata? Acredite. Depois desse vestibular que eu fiz para federal, eu posso chutar qualquer coisa, que é uma coisa horrorosa. Não sei como, mas veja isso. Drogas ou substâncias psicoativa.
podem ser classificados quanto ao potencial de uso nocivo e utilidade clínica ou ainda quanto à sua origem. Essa eu colocaria como correta, porque classificação, sempre que você olhar a classificação, veja se há coerência na classificação. Se houver uma coerência na classificação, todas as outras estão falsas. É uma forma de se chutar. Agora vamos à compreensão, não é? Êxtase não pode ser psicoanalético, né? A falta de coordenação motora e perda da memória não são características de sintomas para esse tipo de substância. É justamente o oposto. Veja só, são sintomas de uso de drogas. Por que eu coloquei os sintomas? Porque são os sintomas que caem. Você vai ver questões assim, com sintomas. Ah, meu Deus do céu, mas eu estou fazendo para delegado, não estou fazendo para médico. Mas você precisa ver. Por quê? Na hora que chegar um cara usuário na sua delegacia, você vai ter que olhar para a cara dele e ver se ele tem alguma característica. Foi encontrado pó branco dentro do carro. Pode ser sal de cozinha, pode ser bicarbonato de sódio, pode ser cocaína, pode ser talco, pode ser o que danado for. A substância encontrada é um pó branco. Aí você vai olhar para a cara do cara lá. O cara está com os olhos fundos, a pupila dilatada e brilhante. Você vê, eu acho que ele realmente fez uso e cheirou cocaína, que é a forma como se ministra. Forte desejo ou compulsão para consumir. O cara fica na secura. É a fissura para utilizar a droga. Dificuldade no controle de consumir a substância em termos no seu início, término ou níveis de consumo. Estado de abstinência fisiológica, quando o uso cessou, foi reduzido. É o sintoma da abstinência, né? Evidência de tolerância. Qualquer evidência de tolerância, né? A tolerância é aquilo que a gente disse que caiu muito na prova. De tal forma que doses crescentes da substância psicoativa são requeridas para alcançar os efeitos que antes as doses mais baixas davam. Então, o cara precisa sempre de mais para poder suprir a sua carência, a sua necessidade, porque a necessidade ela é crescente. Ela é crescente e vai se tornando mais ampla à medida que ele fica sem a substância, ok? Abandono progressivo de prazeres, aí vem o social, né? Abandono progressivo de prazeres ou interesses alternativos em favor do uso da substância. O cara para tudo para poder fazer. Agora, em off aqui, minha gente. Leia direitinho isso aí. Abandono progressivo de prazeres ou interesses alternativos em favor do uso da substância. Quantas vezes você não já deixou de ir à praia, passear, dar uma pedalada por aí, ir com as amigas do cinema, porque você queria ficar em casa no Facebook? Mas não precisa ser Facebook, não. Basta ser qualquer coisa de internet dessas aí que você fique, ou então WhatsApp, né? No celular. Quantas vezes você deixou de fazer as coisas do seu cotidiano para poder ficar lá? Então, tudo que é hábito é complicado, porque tira o restante da sua atividade. Você tem 10 coisas para fazer, se você fica só naquela que você já está há muito tempo se segurando, acabou, você não faz mais nada. Persistência no uso da substância a despeito de evidência clara de consequências manifestamente nocivas, tais como dano ao fígado por excesso de álcool, depressão consequente ao período de consumo excesso da substância ou comprometimento cognitivo relacionado à droga. Dizem que algumas drogas, o que eles relacionam, que a maconha, por exemplo, deixa a pessoa retardada. Dizem, por um lado, que isso é muito presente, que a maconha ela faz com que a pessoa deprima um pouco o sistema cognitivo e a pessoa fique um pouco sem coordenação do raciocínio. E outros acreditam que isso não tem nada a ver e que deixa a pessoa apenas relaxada, que na realidade o sistema, a atividade cerebral, ela não tem alteração, não é? Existem duas linhas para isso. Então, enquanto eles não entrarem em acordo, que eu acho muito difícil, porque se por acaso todo mundo achasse que ela realmente fizesse muito mal
não seria liberada em alguns países, como ela de fato foi, não é? Mas, enfim, queira ou não queira, é uma substância, né, estranha que você coloca dentro do organismo, já é um problema. O álcool, a gente fala muito de droga, mas o álcool, ele já é muito sério dentro do sistema familiar, dentro da sociedade, atrapalha trabalho, atrapalha família, atrapalha relação social, academia, escola, atrapalha todas as linhas sociais que a pessoa tenha. O álcool, ele deteriora a família, ele faz com que tudo desabe. E aí vem a questão do perdão. O perdão é difícil de chegar, né? Você é perdoar a pessoa que é dependente de álcool, porque dentro de si as pessoas não perdoam. Só que nós temos aqui uma visão da criminologia com relação ao álcool, mas nós vamos aqui colocar um pouquinho de direito penal. O que é o álcool para o direito penal? Vamos lá. O álcool, ele é uma substância, né, que age diretamente sobre o sistema nervoso central. Ele deprime de maneira absurda, ele causa a escassez de água no organismo, né? Muda totalmente o comportamento do ser humano que ingere. Por isso que tem gente que bebe. Aí você fala, mas tem gente que tira a roupa, fica em cima de uma mesa de bar e tira a roupa. Tem gente que chora e conta todas as desgraças de vida. Tem gente que se acaba na risada, não é? Eu, particularmente, quando eu bebia tão pouquinho, mas eu, quando bebia, eu dormia. Eu ia para casa das minhas amigas, todo mundo, vamos beber, o sofá é de Valquíria. Porque eu tomava 2 latinhas de cerveja e, desabava no sofá e dormia. Isso não é vida para quem bebe. Então, eu parei totalmente. Então, vejam só, quando o álcool ele é ingerido em uma quantidade que não é considerada, não normal, mas assim, convencional, né? Assim, razoável, quando é muito além do razoável, ela pode ocorrer uma convulsão, né? O ser humano entra em estado convulsivo. Pode haver coma e também morte. Eu já vi casos de gente que morreu de tanto beber. É uma morte que eu não entendo muito bem. Não, como é que a pessoa escolhe morrer de tanto beber? Mas parada cardíaca ou respiratória também podem ocorrer. Essa é a droga mais consumida pela sociedade. Por quê? Porque é lícita, né? Ela causa problemas, todos os problemas que se o cara se acabasse e morresse só, cá entre nós, Deus o livre, alguém morrer, se acabar por conta de álcool, mas é o que acontece. Mas ele carrega todo mundo, vai toda a família, a estrutura familiar vai toda junta, e vai trabalho, todo mundo vai junto quando a pessoa se vicia em álcool. No alcoolismo agudo, que é a embriaguez sazonal. Eu já ouvi gente chamando embriaguez, por favor, não é não, viu? A embriaguez, de embriagado. A embriaguez sazonal, ou então o fogo, é caracterizado fundamentalmente pelos sintomas e sinais clínicos de ebriedade. Vejam só, alteração digestiva, né? O enjoo, dor epigástrica e secura na boca, porque era uma vez a hidratação do corpo, né? Náusea, vômito e às vezes diarreia. No alcoolismo agudo, as alterações nervosas ou psíquicas são caracterizadas por 3 períodos. Vocês já viram? Não sei se foi, não foi no Facebook, não. Eu recebi no e-mail há alguns anos isso. Um e-mail falando das fases do alcoólatra, que a pessoa vai bebendo e tem a fase do macaco, a fase... É mais ou menos nesse sentido. Fase eufórica é a primeira. Bebe, fica animado. A extroversão é exagerada, a ponto de cair na gargalhada. Você já foi para um bar e aquela galera junto e de repente sempre tem aquele cara muito animado que fala muito alto, ou a mulher animada, fala alto pra caramba e ri, parece que tá rindo se acabar, parece que o mundo tá desabando, o cara rindo, falando alto por cima dos outros, pronto.
é a fase eufórica da bebida. A pessoa está lá ingerindo e, de repente, quer falar, quer participar, quer rir, quer não sei o que. Pronto, é a primeira fase. A fase agitada é o segundo período médico legal. Perturbações psicossensoriais profundas, com diminuição das faculdades mentais e falta de autocontrole. A pessoa não tem controle mais. Geralmente é aquela fase onde se derruba o copo. Quando a pessoa derruba o copo na mesa, já sabe que está na hora de parar. Período comatoso. Esse é problemático, né? É caracterizado por arreflexia. Quer dizer, o cara não tem reflexo algum. É o coma alcoólico, né? Midríase, pulso lento, hipotensão e hipotermia. Ele simplesmente, a vida dele vai embora. Fica só aquele ser que existe em coma alcoólico, né? Aí vem direito penal no uso da substância alcoólica. Veja só. Existem pessoas que bebem e praticam crime. E existem pessoas que bebem para praticar o crime. Há uma grande diferença. Isso cai em prova, já caiu muito na OAB. A OAB é rainha nesse tipo de questão. Veja, a questão é a seguinte. Eu estou com as 4 amigas, né? E uma delas bebe muito, né? Não vou dar o exemplo comigo, porque eu não bebo. Uma delas bebe pra caramba. E bebe, ri, bebe, ri, e depois começa a chorar. Não, porque fulano me deixou, papapá, fulano me deixou, aí toma bebê. Aí as amigas, não, fica assim não. Sempre é assim, sempre tem aquela que, né, vai lá alisar, ele não te merece. Aquela história que a gente já conhece. E ela já estava lá, alta. Aí chega o fulano que a deixou. Abraçado com uma mocinha, né? Aquela mocinha que você vê que já tem alguma intimidade com ele, o que denota o fato dela ter sido corno. Aí ela olha para aquele cenário e fica muito consternada. Ela, pelo pouco que entende daquela figura ali, ele com ela levanta, vai lá e quebra a cara da mulher, mas bate, acaba com a pobre da vítima. Nesse caso, ela bebeu, perdeu o controle quando viu e quebrou a cara da mulher. Praticou lesão corporal, só Deus sabe a natureza. Outra situação. Estamos nós 4 à mesa em um restaurante. Aí entra o indigitado, abraçadinho com a nova namorada. Aí a menina, a amiga, diz, olha, eu não acredito, fulano chegou, é uma audácia, ainda trouxe a mulher. Eu vou quebrar a cara dessa mulher. Eu vou quebrar a cara dessa mulher. E tome bebê, eu vou quebrar a cara dessa mulher. Eu vou levantar, eu vou lá quebrar a cara dessa mulher. Você vai ver que antes dele ir embora, eu vou lá. E tome bebê. Ela bebe para tomar coragem para ir lá e quebrar a cara dele. Dela, no caso, né? Aí eu pergunto a você. É diferente. Vai lá e quebra a menina. Nessas duas situações, a diferença na sua prova é uma só. Ela bebeu para tomar coragem, reduzir o freio inibitório social, não é? Aquele freio que diz que você não pode praticar um crime na sociedade, aquele freio que faz com que você pense 2 vezes antes de cometer um crime, bebe para reduzir o reflexo desse freio inibitório e vai lá e pratica o ato tido como crime. Né? É diferente de uma pessoa que já estava bebendo e de repente praticou um crime. Claro que há uma causa de aumento, né? Uma pessoa que procurou reduzir esse seu freio de maneira
ostensiva ali no meio de todo mundo e também por uma questão de vontade própria, não é? Então, vamos lá. O agente conscientemente põe-se em estado de inimputabilidade, sendo desejável previsível o cometimento de uma ação ou omissão punível em nosso ordenamento jurídico, não se podendo alegar inconsciência do ilícito no momento fatídico, visto que a consciência do agente existia antes de se colocar em inimputabilidade. Toda a premeditação foi realizada de forma consciente. O ato em si, mesmo que a pessoa estivesse em outro mundo, o ato em si já foi todo conscientemente elaborado. Então, a actio libera in causa, né, é uma ação livre, é uma ação desimpedida naquela causa, é uma ação deliberada. Quer dizer, você prejudica o outro deliberadamente, mas faz com que pareça você um coelhinho e não um lobo, não é? Ah, não, é que eu estava bêbado. Não justifica, porque essa embriaguez foi voluntária. Essa teoria esboçada por Bartolo veio solucionar os casos que há culpabilidade de agentes, que seriam considerados inimputáveis, especialmente nos casos de embriaguez. Um exemplo clássico na prova de vocês, da actio libera in causa, é embriaguez pré-ordenada. Ele vem com esse nome, embriaguez pré-ordenada, em que o agente, com o fim preciso de cometer o crime, embriaga-se para buscar coragem suficiente para executar, ok? Então, há um dolo específico, o cara tem o dolo de praticar o crime, ele não pratica inconscientemente, embora haja aí uma fuga em relação o cara bebe e tem uma fuga da realidade, né? Você está aqui batendo numa pessoa, mas na realidade às vezes você não sabe nem o que danado está fazendo direito, mas toda a premeditação estava ali na fase consciente, ok? A embriaguez é o primeiro elo na cadeia de eventos que conduz ao resultado antijurídico, ainda que meramente preparatório. Porque a pessoa está bebendo, está se preparando para bater. E vamos dizer que ela beba, eu vou bater nela, então beber. Aí ela vai embora. E ela não se percebe, pô, a mulher foi embora, eu bebi aqui para tomar coragem. Quando eu tomo coragem, cadê a mulher? Foi embora. Ela vai responder por algum crime? Não, porque é um ato preparatório. Beber para sair é como se fosse. Tá entendendo? Mas, na realidade, ela estava ali se preparando para praticar. Se ela tivesse levantado, tivesse segurado a menina pela roupa, mas alguém tivesse impedido, de alguma forma, ela foi lá e tentou, não é? Eu deixo para vocês essa mensagem, a última mensagem da nossa aula de toxicomania, porque nós falamos sobre os aspectos da criminologia na toxicomania. Se for para a gente falar de uma forma mais direta, assim, com relação às drogas, a estrutura das drogas, isso a gente poderia ver numa aula de medicina legal. Se for da vontade de você, a gente vê. Mas, na realidade, aqui a gente fala somente do aspecto social, que é o que em criminologia é cobrado. Eu procurei deixar aqui, porque, querendo ou não, quando a gente fala de intoxicação do organismo, tóxico, quando a gente fala de droga, de entorpecente, de todas as substâncias que causam mal, a gente sempre conhece alguém que já passou por isso, a gente conhece um vizinho ou alguém que esteja numa situação muito complicada porque não consegue se livrar, ou mesmo alguém que esteja nesse momento assistindo à minha aula e pode até ter tido alguma experiência ou esteja ainda se segurando em bebida, não é? Porque beber é um ato social, sobretudo. Quando eu saio com as minhas amigas e elas veem que eu não bebo, no começo elas se incomodavam demais. Elas achavam ruim. Por quê? Porque beber é um ato social. Tá todo mundo bebendo, todo mundo quer beber no mesmo contexto. Aí um amigo meu me perguntou se eu me divirto. Você consegue se divertir, né, sem beber? Eu ouvi agora. Agora não.
há alguns dias, meu amigo. Você consegue se divertir mesmo sem beber? Consigo. Consigo, porque a diversão está na boca, assim. A gente conversa, ri à vontade, ouve besteira. Agora, quem bebe, às vezes, fica meio assim, de não ficar com alguém que não beba, porque o estado difere, né? A pessoa começa a beber, fica mais levezinho, menos assim, ciente do que faz. Então, só se bebe com alguém que não se bebe quando você confia, né? Eu deixo aqui uma mensagem que, para mim, é uma das mais importantes, se não a mais importante da Bíblia. Quando você estiver angustiado com relação à sua prova, estiver angustiado por conta de algum problema, escreva o seu problema num papel, converse com Deus, converse com Jesus, né? Converse abertamente, não precisa fazer uma oração, aquela oração, fazer o Pai Nosso. Converse com Ele, olha, Senhor, eu estou com problema assim, assado. Escreva no papel, bote dentro da Bíblia, bote nesse salmo, é o Salmo 23 da Bíblia, dê uma olhadinha nele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu dei uma lidinha numa coisa na internet que existem 19 mensagens dentro desse salmo. Leia que é como diz aqui, a bondade e a misericórdia de Jesus seguirão todos nós, em toda a nossa vida. Então, por maior que seja o problema que a gente passe, nada é tão grande que Ele não resolva, ok? Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser, em breve. Até mais.